A história começa com um homem chamado Duffy que decide entrar em um bar. Lá dentro, ele vê um grupo de caras durões jogando pôquer. Apesar de não ter dinheiro, decide se juntar a eles. Para participar do jogo, Duffy penhorou seu relógio. Depois de algumas rodadas, Duffy vence, irritando o líder do grupo e dando início a uma briga. Durante a briga, Duffy os derrota facilmente, atraindo a atenção de um homem chamado Max, recém-saído da prisão. Mais tarde, Duffy se hospeda em um motel próximo, pois não tem um lar permanente e tende a se mudar muito. É revelado que Duffy já foi um major das forças especiais e serviu como fuzileiro naval. 7 anos antes, ele havia perdido muitos companheiros no Afeganistão, deixando apenas ele e seu amigo Poá como sobreviventes. Na manhã seguinte, Max se aproxima de Duffy, pois o reconheceu da briga no bar. Inicialmente hesitante em conversar, Duffy acaba ouvindo Max, que insiste que tem algo que vale a pena compartilhar, oferecendo-se até para lhe pagar o café da manhã. Intrigado, Duffy concorda em ir com Max, que explica que viu as impressionantes habilidades de Duffy nas artes marciais e se oferece para se juntar a ele para ganhar dinheiro com suas habilidades de luta. Inicialmente, Duffy se mostra cético, mas Max promete ser sincero e se oferece para provar isso. Logo depois, Max leva Duffy a um lugar onde um homem chamado Donald está organizando uma luta de rua. Donald é responsável por combinar os lutadores. Após a primeira luta, Donald desafia qualquer um a enfrentar seu campeão, um boxeador grande e ameaçador. Sabendo que Duffy está lá para lutar, Donald o incentiva a se apresentar. Mas Duffy se recusa quando descobre que é Max quem está organizando a luta. Quando Duffy tenta ir embora, a multidão começa a zombar dele, chamando-o de covarde, o que faz com que Duffy aceite o desafio. Em segundos, Duffy derrota o campeão de Donald com facilidade. Mais tarde, Max recolhe o dinheiro de Donald, mas os dois se separam rapidamente quando ouvem as sirenes da polícia. Ao saírem, Max pergunta a Duffy se ele tem um lugar para ficar e, quando Duffy responde que não, Max se oferece para hospedá-lo na casa de sua irmã. Max também compartilha com Duffy parte do dinheiro que ganhou. Quando chegam à casa da irmã de Max, Raquel, eles testemunham o namorado dela sendo expulso. Começa uma briga entre Duffy e o namorado de Raquel e descobre-se que Raquel é viúva e tem um filho. No dia seguinte, Max se encontra com Parker, um importante chefe da máfia a quem Max deve uma grande soma de dinheiro. Parker avisa Max que, se ele não pagar a dívida em uma semana, a quantia continuará a crescer. Em resposta, Max planeja saldar a dívida organizando outra luta, confiante de que encontrou um boxeador experiente em Duffy. Parker está satisfeito com o acordo, pois tem 2 boxeadores fortes e invictos. Mais tarde, Max pediu a Raquel e sua filha que dessem a ele e a Duffy um momento para conversar em particular. Durante a conversa, Max confessou a Duffy que devia uma grande quantia de dinheiro a um chefe da máfia e não podia pagá-la em pequenas prestações. Desesperado, Max pede a Duffy que lute novamente para saldar a dívida e ganhar algum dinheiro. Simpatizando com a situação de Max, Duffy concorda em ajudá-lo. A cena muda para Parker interrogando um homem chamado Higgs, que acaba sendo o namorado de Raquel, aquele que ela expulsou de sua casa e o mesmo homem contra quem Duffy lutou. Higgs é um dos capangas de Parker e roubou todo o dinheiro do grupo. Enquanto isso, um chefe de polícia corrupto chamado LYNX chega. Ele começa a questionar Higgs sobre o dinheiro roubado e Higgs admite tê-lo escondido na casa de sua namorada. Depois de ouvir isso, LYNX não perde tempo e mata Higgs. Mais tarde, LYNX pede a Parker que descubra quem é a namorada de Higgs. Na noite seguinte, Max e Duffy vão à arena de luta para competir. Após a primeira luta, é a vez de Duffy lutar contra um dos homens de Parker. No início da luta, Duffy derrota seu oponente rapidamente e sem esforço em segundos. Quando Duffy e Max se preparam para sair, Parker os impede, insistindo para que Duffy lute novamente. Dessa vez contra seu braço direito, Ford. Ao ouvir isso, Duffy concorda em lutar, mas pede 5 vezes o valor se vencer. Parker aceita sem hesitar. Pouco tempo depois, começa a luta entre Duffy e Ford. A princípio, Duffy está em apuros, pois Ford é um boxeador incrivelmente forte que nunca foi derrotado. No entanto, Duffy se lembra de suas experiências passadas no Afeganistão, o que alimenta sua agressividade e determinação. No final, Duffy domina Ford e vence a luta, quase derrubando Ford completamente. Em casa, Duffy e Max estão muito felizes porque agora têm uma quantia considerável de dinheiro. No dia seguinte, Parker entra em contato com LYNX para informá-la que descobriu onde mora a namorada de Higgs. Pouco tempo depois, LYNX e sua equipe vão à casa de Raquel, fingindo procurar Higgs. Após uma busca minuciosa, a polícia não encontra nada. LYNX então dá um aviso a Raquel,
dando-lhe uma semana para encontrar o dinheiro roubado ou enfrentará sérias consequências para ela e sua filha. Mais tarde naquela noite, Max e Duffy voltaram para casa e descobriram que a casa de Raquel havia sido revistada no início do dia pela polícia corrupta. Raquel explica que eles estavam procurando por dinheiro escondido das plataformas, mas ela não sabia de nada. Max logo percebeu que esses agentes corruptos provavelmente estavam trabalhando para Parker. Quando confrontados por Parker, Max e Duffy o acusaram de molestar a irmã de Max, mas Parker negou qualquer envolvimento. Parker avisou que, se o dinheiro não fosse devolvido, a polícia corrupta os mataria. Sentindo-se encurralado, Parker sugeriu que Max assumisse a responsabilidade pela dívida. Max e Duffy decidiram deixar o quartel-general de Parker, mas na saída encontraram inesperadamente LYNX e seu delegado em um carro. Max se sentiu sobrecarregado, sem saber como poderia pagar a dívida de Rig. Ele sabia que, se não o fizesse, Raquel e sua filha estariam correndo sério perigo. Duffy tranquilizou Max, dizendo-lhe que estava disposto a lutar novamente para salvar Raquel e sua filha. Algumas horas depois, Duffy estava em frente à casa de Raquel, perdido em pensamentos. Raquel se aproximou dele e perguntou por que ele parecia não conseguir dormir. Duffy explicou que toda vez que fechava os olhos, as lembranças de seus companheiros de exército mortos o assombravam. A maioria deles estava morta e somente ele e outro chamado Bo haviam sobrevivido. Enquanto isso, Max estava se reunindo com Donald para organizar uma grande luta para Duffy, na esperança de ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida de Rig e garantir que Raquel não fosse mais perseguida pela polícia corrupta. Donald concordou em ajudá-lo, mas somente se recebesse uma participação de 30% nos lucros. Na manhã seguinte, Donald se encontrou com Parker para informá-lo sobre o pedido de Max para uma reunião importante. Donald também tentou persuadir Parker, apresentando-o como uma oportunidade de vingança após a vitória anterior de Duffy. Parker concordou e eles começaram a planejar uma grande luta para aquela noite. Ao cair da noite, Max levou Duffy para o local, onde ricos espectadores haviam se reunido para apostar no campeão escolhido. Parker e LYNX estavam por trás do evento, confiantes de que Duffy perderia dessa vez. Enquanto isso, Raquel estava jogando lixo fora quando notou um buraco perto da lixeira. Lá dentro, ela descobriu uma sacola de dinheiro escondida por Higgs. Naquele momento, Raquel ficou sabendo que sua filha havia encontrado e escondido o dinheiro porque estava farta de Higgs ser rude com sua mãe. Donald havia apostado $5 milhões em Duffy, incentivando-o a vencer. Quando a luta começou, Duffy rapidamente derrotou o agente, mas mais tarde descobriu-se que o agente já havia perdido uma luta antes. O caos se instalou e Duffy e Donald decidiram fugir. Quando estavam indo embora, Max ligou para Raquel e disse para ela fazer as malas e deixar a cidade rapidamente com a filha. Apesar de Raquel ter revelado que havia encontrado o dinheiro que a polícia estava procurando, Max insistiu que eles saíssem imediatamente. Pouco tempo depois, Max e Duffy correram para casa e disseram a Raquel e sua filha para entrarem no carro, mas foram subitamente emboscados pela polícia corrupta. Durante o ataque, a filha de Raquel foi atingida por uma bala. Max chamou imediatamente uma ambulância e, depois que Raquel e sua filha foram levadas ao hospital, Duffy disse a Max que eles precisavam resolver o problema de uma vez por todas. Ele então sugeriu que eles encontrassem seu velho amigo para pedir ajuda. Enquanto isso, quando Donald tenta fugir com o dinheiro das apostas, ele é baleado por alguém, um representante enviado pela LYNX para pegar o dinheiro deliberadamente. Por outro lado, Max e Duffy se encontraram com Richter, que havia servido ao lado de Duffy no exército. Duffy explicou que eles precisavam de armas naquela noite para lutar contra a polícia corrupta. Ele então os levou até seu carro, que estava carregado de armas. Pouco tempo depois, Duffy, Max e Richter foram ao quartel-general de Parker para confrontar a polícia corrupta. Parker os avisou para ficarem alertas, pois os policiais corruptos também estavam mirando nele. De repente, a polícia cercou a área e começou uma batalha. Richter, Max e Duffy conseguiram derrotar os homens de LYNX. Em um determinado momento, Parker encurralou LYNX, mas ela o matou sem hesitar. LYNX então encurralou Max e exigiu que Duffy se rendesse, ameaçando matar Max se ele não obedecesse. Duffy se rendeu, mas Max conseguiu atirar em LYNX antes que alguém percebesse. Após o fim do caos, Duffy percebeu que Richter havia sido mortalmente ferido. Ele tentou confortá-lo, mas Richter morreu. No dia seguinte, Max visitou o hospital, onde a filha de Raquel havia recuperado a consciência e foi autorizada a voltar para casa. Ao chegar em casa, Raquel encontrou uma carta de Duffy. Na carta, ele agradecia a ela por permitir que ele ficasse em sua casa e mencionava o dinheiro encontrado no lixo,
aconselhando Raquel a usá-lo com sabedoria. Duffy prometeu voltar quando tudo estivesse resolvido e se casar com ela. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.